O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje diante de uma palavra forte que faz muito apelo à nossa reflexão. A palavra deve de algum modo suscitar em nós a vontade de refletir. E é claro, refletir sobre o conjunto das realidades, mas de um modo focalizado, refletir sobre a nossa própria realidade. Pois a palavra de Deus, ela suscita nos corações um apelo. O Papa Francisco, no seu documento sobre a alegria da igreja, diz isso, a alegria do Evangelho fala isso. Deus suscita em nossos corações aqueles entusiasmos que ele chama de moções, as moções do Espírito. São aqueles impulsos, são aquelas intuições, são aquelas inspirações, e que nós devemos assecundar, ou seja, deixar acontecer. Ele diz isso sobre a atividade evangelizadora da igreja, casa de portas abertas, e fala até mesmo na igreja de porta aberta, literalmente falando, como aqui a nossa Basílica Santuário fica das 6 da manhã até as 8 da noite escancarada a sua porta, para acolher quantos recebam esta moção, ou seja, este impulso. Hoje eu vou à igreja, hoje eu quero ir rezar, hoje eu quero ir conversar com o padre, hoje eu quero fazer uma confissão, hoje eu quero ir levar uma oferta, hoje eu quero ir orar pelas intenções minhas e do mundo inteiro. Um convite então a que nós acolhamos estes impulsos que a nossa alma sente, e tudo isso porque, atraída de uma forma maravilhosa, misteriosa, atraída pela misericórdia de Deus, pois a palavra do Senhor deve então iluminar a nossa caminhada neste sentido. Muitos teríamos que dizer a respeito desse trecho que Jesus conta, dando assim uma alfinetada muito boa e oportuna naqueles que estão então ali, os que vieram à sinagoga de Nazaré. Por que que eles ficam injuriados? Porque Jesus estava dizendo que aquele pessoal da antiguidade, seja a viúva de Sarepta, seja o sírio Naamã, acolheram os profetas. Ele não disse mais nada. A partir disso, como eles tinham miolo e refletiram, ficaram zangados
porque Jesus estava dizendo que as pessoas foram de muito longe para encontrar-se com o profeta Elias e com o profeta Eliseu. Era um modo de dizer, eles eram somente profetas, homens enviados por Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo, e eles foram atendidos, a viúva não morreu de fome com o seu filho, Naamã ficou curado da lepra, e aqui está o próprio Deus encarnado, está o próprio Jesus Cristo, está a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade, e vocês estão dando um menosprezo para Ele. E é por isso que, injuriados, então, eles quiseram a morte de Jesus. Quiseram levá-lo a um lugar alto da cidade, para de lá lançá-lo no precipício. Meus irmãos e irmãs, se nós percebermos a tragédia que existe nesta intenção, que em poucas palavras significa a vontade de matar Deus. Olhem só, matar o próprio Deus, jogá-lo lá de cima, contanto que Ele não nos incomode mais, contanto que Ele não nos diga mais coisas que causem a nossa repreensão, contanto que Ele não nos atrapalhe mais na vida que a gente leva, mesmo se esta vida for errada. Querer matar Deus. A gente fica pensando em tantas realidades, em tantas situações dos nossos dias, que também correspondem a esta vontade igual de matar Deus. Tantas realidades que se convida a matar, primeiramente o homem, matar o homem, dessacralizar o ser humano, a desacralizar a natureza criada, reduzir o homem a um mercado, a um comércio, o ser humano. Estamos tratando disso na campanha da fraternidade sobre o tráfico humano, ou seja, a exploração comercial para se alcançar um lucro, mesmo sendo preciso vender de alguma forma as pessoas. Então se busca transformar um homem numa mera criatura assim da natureza, num mero animal. E muitas vezes até a gente inverte, tem uma preocupação grandiosa com os animais, com as plantas, com as águas, tudo bem, mas muitas vezes parece não se ter o mesmo cuidado quando se trata de gente, de uma pessoa. E aí se faz todo um processo de dessacralização, de perda do caráter sagrado. Então, primeiro, a natureza pode ser explorada de qualquer jeito, contanto que a gente lucre, mas a gente acaba com as árvores, a gente acaba com as águas, a gente polui o ar. Depois, a dessacralização do homem. O homem é como um animal qualquer, como se porventura não fosse o único ser que tem alma. Depois se também desacraliza as instituições religiosas, a igreja. A grande tentativa de se abalar a igreja, desmoralizar a igreja. Eu ouvi uma conferência e uma palestra em que o palestrante disse que a finalidade das grandes instituições financiadas por muito dinheiro para propagar a extinção da família, a extinção da diferença na sexualidade, esses projetos grandiosos que promovem o aborto e a desmoralização da pessoa humana, essas grandes instituições disseram
Aquilo que impede o nosso trabalho e a nossa obra não são os governos. Os governos são fáceis de serem manipulados. Basta botar muito dinheiro em cima. A instituição que mais atrapalha os nossos objetivos é a Igreja Católica. Por isso, nós temos que desmoralizá-la. Desmoralizando-a, então nós estamos com o caminho livre. A estrada está sinalizada positivamente para nós entrarmos. Essas grandes instituições possuem então esta ideia, acabar com aquilo que é sagrado. Depois da dessacralização da natureza, do homem, da igreja, é fácil agora querer desacralizar também a Deus, matar Deus. Então, de vez em quando sai um factoide. Factoide, minha gente, significa uma notícia inventada com a finalidade de causar rumor. Se cria, se inventa, e aquilo provoca um desastre. Até explicar que não é bem assim, já arrasou muita coisa. Então, de vez em quando sai um factoide aí de uma revista de arqueologia, de algum estudioso, todos manipulados, seja pelas ideologias, seja pelo dinheiro, dizendo assim: Jesus não ressuscitou porque foi encontrado os ossos dele. Olhem se tem sentido um desjuízo tão grande como esse já. Foram encontrados os ossos de Jesus, então ele não ressuscitou. Ou então aquela ideia, foi encontrada uma prova que Jesus teve outros irmãos, portanto Nossa Senhora teve outros filhos. Foi descoberto também que Jesus namorava com Santa Maria Madalena, e sabe lá o que não rolava nesse namoro. Nada contra o namoro, mas a vontade é de dizer que Jesus era um homem qualquer. E não era. Era, como eu já disse, o próprio Deus encarnado. A finalidade desses processos vão avançando devagarzinho, e até chega a isso, a morte de Deus. De qualquer modo, fazer isso. O expulsaram da cidade, quer dizer, da vida. A quem expulse Jesus da sua vida, levam até um alto monte, com a intenção de lançá-lo no precipício. Vai-te, deixa-nos em paz. Lembram do episódio dos porcos, que Jesus fez os porcos endemoniados se precipitarem, naquele penhasco lá? Pois eles foram lá e disseram: olha, Jesus, nós preferimos os porcos, tá? Viestes aqui, acabaste com os nossos porcos, vai-te embora. Preferir os porcos ao próprio Deus. Assim funciona, às vezes, a direção das coisas, meus irmãos e irmãs. A propósito da nossa caminhada de conversão, que precisamos enfatizar, no tempo pascal, nós já estamos na 3ª semana do nosso retiro, aqui seguindo a cartilha do retiro popular do nosso arcebispo, Dom Alberto Taveira Correia. A salvação entrou nesta casa. Muitas pessoas, nesses dias, também nas confissões, me disseram que estão seguindo e até mesmo sentindo-se motivadas a isso, a renovar-se interiormente pela confissão. Na 3ª semana, a página 37 trata sobre o olhar e o convite. E o nosso arcebispo apresenta aqui 3 olhares. 3 olhares aonde, ao fixar essas 3 pessoas, Jesus lhes transmite muito amor. São, portanto, 3 olhares amorosos. E isso é vontade de Deus. Deus se debruça sobre nós e nos olha. Conforme diz o Salmo 14, o Senhor se inclina lá dos céus sobre os homens para ver
se existe um homem de bom senso, alguém que procure a Deus. E o maior debruçamento que houve foi do próprio Verbo, que se encarnou homem e veio pisar nestas terras. Eu sinto grande emoção toda vez que posso ir à Terra Santa e se diz: aqui Jesus pregou as bem-aventuranças, aqui Jesus multiplicou os pães, aqui Jesus falou sobre a Eucaristia, aqui Nossa Senhora viveu. Essas coisas causam em nós assim uma grande emoção por saber que o céu esteve aqui e pisou neste lugar aonde eu agora me encontro. Pois Jesus fez isso, desceu sobre a nossa humanidade. E Ele também lança ainda mais e todo o tempo sobre nós o seu olhar. O primeiro olhar é dirigido a um jovem, que o evangelista diz que era um jovem rico, era um jovem legal, era um jovem todo em dias com Deus, era um jovem que, do ponto de vista assim superficial, não devia nada a Deus. Lembram quando ele pergunta como é para ir para a vida? E Jesus diz: observa os mandamentos. E o jovem quase que esnoba Jesus, dizendo: fichinha, tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência, desde a minha juventude, o que mais me falta? E ele não devia ter dito isso, porque depois ele vai gelar, ele vai se acovardar. Mas antes de lhe dizer isso, Jesus o olha com amor. Olhou com amor e lhe disse: só uma coisa então está te faltando. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e depois vem, terás a vida. Então o primeiro olhar amoroso é esse de Jesus sobre o jovem rico. O segundo olhar amoroso é sobre Judas, o traidor. E é lá, ainda no jardim, quando Judas, havendo cometido a sua traição, ele chega com os soldados e Jesus está lá. O evangelista diz que Jesus o olha com amor e lhe pergunta: amigo, o que tu viestes fazer? Portanto, mesmo tendo tratado Jesus desta maneira, ele que era um dos responsáveis dos 12, ele guardava a bolsa, diz o evangelista São João, é a informação de que era o econômico, ele era o contabilista do grupo. Aquelas ajudas que Jesus recebia da velhinha, recebia dos pobres para as horas de uma necessidade comunitária, era ele o responsável. E aí cometeu aquela desgraça irreparável, vendeu Jesus por 30 moedas. O terceiro olhar é, na mesma situação, na mesma época, sobre Simão Pedro. E Jesus o olha exatamente quando então Pedro está dizendo: não, eu não conheço esse homem, não sei quem ele é. E a mulher dizendo: mas tu andas na companhia dele. Não, você está enganada. E o galo canta. E Jesus então olha Pedro com amor, como quem diz: não tem nada a ver, isso não vai mudar nada entre nós. E ele faz, o nosso pastor, a distinção entre que atitude tomar. O jovem rico foi embora, ninguém sabe dizer o que aconteceu com ele. Com certeza tornou-se um anônimo, quem sabe continuou com a sua riqueza, lá na vida sem graça e na vida insatisfeita, porque se ele foi atrás de Jesus é porque o coraçãozinho dele, embora tivesse de tudo, estava infeliz. O segundo, Judas, cometeu a barbaridade de ir suicidar-se. Ao dar conta da bobagem que fizera,
ele se fechou em copas, ou seja, ele se enclausurou em si mesmo. Ele fez como as ostras, fechou-se. E dentro dele, o remorso certamente deve tê-lo corroído, e ele foi então se enforcar. Ponto final. E o terceiro? O que sabemos é que Pedro, banhado em lágrimas, refugiou-se na comunidade dos discípulos. Medroso que era, precisou, depois da ressurreição, da ajuda de Madalena e de João. Aquele que negara tão vergonhosamente veio a ser testemunha qualificada do ressuscitado. O que salvou Pedro foi que, portanto, ele não se isolou, mas foi procurar a comunidade. Deixemos que o Senhor da história nos atinja com seu olhar de amor. Quem cumpre todos os seus deveres não se encha de orgulho, mas encontre novo apelo à perfeição que vem de Deus, como o jovem rico não soube fazer. Dê graças a Deus, fonte de todo bem. Há sempre muito mais por fazer. A generosidade plantada no coração e pronta a florescer. Há um forte convite à partilha. Há irmãos e irmãs que sofrem e gritam por maior generosidade. Aplicando então à vida da gente esses três olhares sobre esses três tipos de pessoas. Outras pessoas erraram muito, sujaram suas mãos com a violência, a maldade, a impureza, a corrupção. Quem sabe seja este o apelo a recomeçar na estrada da conversão. Ninguém se desespere e nem considere sua situação irreversível. Outros, e espero que sejam todos, são parecidos com Pedro, espontâneos, quem sabe exagerados, medrosos, frágeis, seres humanos. Os muitos Pedros entenderão o que isso significa, porque sentem na pele esta fragilidade. E recomeçar a partir de Deus e não a partir das próprias capacidades. Ou seja, meus irmãos e irmãs, crer como Pedro e como a Virgem Maria diz no Magnificat, que o Senhor não se prendeu às limitações deles, mas olhou justamente essa humildade, olhou para a humildade de sua serva, e foi Ele quem providenciou fazer em mim maravilhas. Descobrir nele a fonte da alegria e, como é vontade de Deus, olhar sempre para a frente, como Pedro. E seremos salvos na comunidade, na igreja, pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos e irmãs, tem ainda tanta coisa bonita para nós refletirmos, mas vou esperar a próxima celebração. Vamos fazer um instantinho de silêncio para que a palavra possa grudar dentro de nós.